Fala, galerinha! Mais uma vez aqui para trazer uma aula muito interessante. É um assunto que chama a atenção e eu tenho certeza que vocês vão aprender e gostar desse assunto. Que assunto é esse, professor? Olha aí, ó, a reforma religiosa. Aí na imagem, eu coloquei aí os principais reformadores. Professor, quais são desses aí o que a gente vai estudar um pouquinho mais? Vamos estudar um pouquinho esse que está logo aqui à frente, que é Martinho Lutero. Esse que está aqui, traz aí do nome a Reforma Religiosa, Calvino. E esse aqui, ó, o rei da Inglaterra, Henrique VIII. Então, esses são os principais reformadores e os únicos que vamos estudar durante essas nossas aulas. Eu vou dividir a reforma religiosa em 3 aulas. Essa será a nossa aula de introdução. Beleza? Para quem não me conhece, sou o professor Eduardo Zaranza, trabalho com essa amada disciplina chamada de História. Vamos para a luta. E aí? Aí o rosto da reforma religiosa. Cuidado que você pode ver isso em prova ou até mesmo nos livros com o nome Reforma Protestante, dado o mesmo. Eu posso chamar ou de reforma religiosa ou de reforma protestante, sem nenhum problema. Esse cara, ele é simplesmente Martinho Lutero, o principal nome da reforma, a cara da reforma religiosa. Então tá aí, daqueles 3 que eu citei, Lutero, Calvino e Henrique, Lutero ele é o mais conhecido, ele é o que aparece mais aí em provas. Professor, e o que é que eu preciso saber inicialmente dessas reformas? O primeiro aí é justamente o contexto. Toda vida que começa um conteúdo, óbvio, como historiador, eu tento trazer o contexto para os meus alunos. As reformas religiosas, elas vão acontecer Natal, deixa eu só mudar a cor aqui, por favor. Natal, Idade Moderna. Lembrando, a história ela é dividida em 4 idades: Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea. Estamos aí na terceira idade da história, a Idade Moderna, quando aconteceu as reformas. Quem foram os responsáveis por promover essas reformas? Olha isso aqui, ó, os católicos. Vocês vão entender muito bem por que que esses caras vão querer fazer essas reformas. Então, quem faz essas reformas, em sua grande maioria, eram membros da Igreja Católica, eram católicos. E o que era que eles queriam ao promover a tal da reforma? O nome já entrega. O objetivo deles era reformar. Professor, o que seria reformar? Consertar. Então, alguns membros da Igreja Católica começaram a perceber que dentro da sua religião existem alguns erros. E aí, eles vão querer reformar, eles vão querer consertar esses erros da Igreja Católica. E quais eram os erros principais, aquele que você não pode esquecer? O A aí que eu coloquei é justamente as vendas de indulgências. As vendas de indulgências. Professor, o que é isso? Venda de indulgência é nada mais, nada menos que a venda do perdão. Então, naquele período, se você queria ser perdoado aí, se você tem pecados e você quer receber o perdão desses pecados, você tinha que pagar para a Igreja Católica. O nome desse processo seria indulgências. É a igreja vender o perdão. É praticamente a igreja vender um cargo, ou, desculpa, é a igreja vender uma vaga lá no céu. Então, para os reformadores, isso está errado. Os reformistas vão começar a dizer, igreja, isso está errado. A pessoa tem que ser perdoada de coração, não é porque ela pagou. A pessoa tem que merecer o perdão, não é simplesmente por pagou,
foi perdoado. Isso está errado. Então, a venda de indulgências era um erro da igreja que os reformistas querem consertar, querem acabar. Tranquilo? Um outro ponto que eles queriam reformar seria a simonia. Professor, o que é a simonia? Era uma prática que a igreja ela vendia cargos e produtos sagrados. Relíquias sagradas. Só não entendi, você vai entender. Naquele período, a igreja, para conseguir ganhar mais dinheiro, ela começa a promover a tal da simonia. O que é a simonia? É vender cargos da igreja. Então, naquela época, se você queria ser muito respeitado, se você queria ter um status na sociedade, era só ter um cargo na igreja. Óbvio, você tinha que merecer para ter esse cargo, mas naquela época não era assim. A igreja começou a vender alguns cargos da igreja. E isso, a galera começa a achar isso errado. Igreja, isso está errado. A pessoa tem que ter esse cargo por merecimento e não pelo processo de compra e venda. Isso não existe, isso está errado. Além disso, a igreja também começou a vender relíquias sagradas. A igreja chegou a vender pedaços da cruz que Jesus foi crucificado. Olha o absurdo. A igreja vender pedaços da cruz que Jesus foi crucificado. Segundo os historiadores, a igreja vendeu tantos pedaços de cruz que dava para aí crucificar Jesus Cristo pelo menos mais umas 3 vezes. É um absurdo. É um absurdo. Então, isso está errado e os reformistas querem acabar com a simonia. Então, está aí as duas principais reformulações que a galera queria com esse movimento. Queria que a igreja acabasse com as indulgências, que era vender o perdão, e também acabar com a simonia, que era a venda de cargos e produtos sagrados. Eu vou deixar bem claro essa observação aqui para você não vacilar isso em prova. Inicialmente, eu vou até deixar em letras garrafais. Inicialmente, não era objetivo criar uma nova religião. Isso é interessantíssimo, porque costuma aparecer em prova um item. Os reformistas, desde o início, queriam criar uma nova religião. Esse item ele é falso. Inicialmente, os reformistas não queriam criar uma nova religião. Eles queriam apenas reformular a Igreja Católica, consertar. A Igreja Católica aceitou passar por essas reformulações? Não. Aí, por isso, criou-se aí novas religiões. As reformas religiosas, ou as reformas protestantes. São igrejas que surgiram em protesto aos erros da Igreja Católica. Ah, professor, agora tudo fez sentido. Pois é. Deixa eu só apagar aqui e vamos continuar. Vamos só finalizar logo a aula de hoje. Molezinha, ó. E aí, professor, o que é que eu tenho que saber mais ainda na aula de hoje? Vamos lá. Os movimentos reformistas, ou as reformas protestantes, dá no mesmo. Foram 3. Os 3 principais movimentos reformistas. Você precisa saber um pouquinho de cada um desses movimentos. Hoje, lembrando, é apenas uma aula de introdução. Eu vou falar só o básico do básico. O primeiro aí vai acontecer na Alemanha. Na Alemanha. O responsável por essa reforma na Alemanha é justamente Lutero. Aquele cara que eu mostrei para você já no primeiro e no segundo slide, que é o principal nome da reforma. E
é justamente com esse cara que surge uma nova religião em protesto aos erros da Igreja Católica. Essa religião é chamada de luteranismo. Então, lá na Alemanha, Martinho Lutero, ele aí inicialmente não queria criar uma nova religião, ele queria apenas reformar a igreja, mas a Igreja Católica não aceitou, e aí surgiu uma nova religião chamada de luteranismo. Uma segunda reforma vai acontecer na Suíça. E o responsável por esse movimento é um francês, João Calvino. João Calvino, ele começou a criticar a Igreja Católica lá na França. O problema é que a Igreja Católica na França já era muito forte. Então ele precisou fugir para não morrer na mão da igreja, foge para a Suíça, e lá na Suíça ele cria uma nova religião protestante, o chamado calvinismo. E a terceira reforma vai acontecer na Inglaterra. A terceira reforma acontece na Inglaterra. O responsável por esse movimento é o rei da Inglaterra naquele momento. O rei Henrique VIII, ele é o responsável por criar uma nova religião lá na Inglaterra, uma reforma protestante. Essa nova religião é chamada, e muitos devem estar falando, o henriquismo, não. Ah, professor, mas se for seguir a lógica, Lutero, luteranismo, Calvino, calvinismo. A do Henrique é henriquismo, mas não, tem outro nome. O nome dado é anglicanismo. Está aí as três principais reformas protestantes. Na Alemanha, com Lutero, o chamado luteranismo. Na Suíça, com o francês João Calvino, o tal do calvinismo. E na Inglaterra, com o rei Henrique, o chamado anglicanismo. Se você quer entender um pouquinho de cada um desses movimentos, aí é cena para a nossa próxima aula. Então, fique ligado que próxima semana a gente vê aí os detalhes do luteranismo, do calvinismo e também do anglicanismo. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Prazer estar aqui ao lado de vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau, galera. Um cheiro no coração de todos.